Konnichiwa! Como vocês estão? Aqui a gente está muito bem e hoje nesse devocional reflexivo eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês referente a um versículo que fala sobre a educação dos nossos filhos dentro de uma visão cristã. O versículo está lá em Provérbios 6. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que esse versículo quer dizer? Este versículo que eu acabei de ler, depois, se você puder ler depois mais com calma, é muito utilizado. Eu acho muito difícil alguém nunca ter ouvido esse versículo. Mesmo que a pessoa não saiba o endereço dela na Bíblia, lá onde encontrar a casinha dela, já ouviu falar de alguma outra forma em que a gente deve guiar os nossos filhos, mostrar o caminho. Mas o que geralmente acontece? Você olha para aquela criança, aquele adolescente e fala: ó, está aqui o teu caminho, leia tudo, decore todos os versículos, todos os livros, que é carta, o que é livro, profeta maior, profeta menor. Engole isso. Se tratarmos só de forma teórica, a criançada vai ouvir a história de Noé, de Elias, de Davi e tratar como a do Saci Pererê, como uma lenda. Ele não vai conseguir assim processar o que ele pode tirar para a vida dele. E quando fica adolescente, aí fica mais estreito, que a mãe fala: você tem que ser igual Davi. Só que a mãe está referindo Davi como um coração, né, aquebrantado, um amigo de Deus. Mas como não foi ensinado na prática, ele vai ler e vai falar: nossa, Davi foi adúltero, ele matou, ó quanta coisa que ele fez. Ele vai tratar que tudo que está na Bíblia não está dizendo muito o que a mãe está falando, não. Olha como é complicado. Ensinar a palavra, ela é um conjunto com a prática. Hoje vivemos em uma época que a tecnologia tomou conta. Então, informação, todo mundo tem acesso e a criançada já tem acesso a celular, a computador, a internet. Então, tratar a Bíblia como fosse algo muito difícil já não rola muito, não. Colocar as pessoas sobre medo, criança, adolescente sobre medo, mais difícil ainda, porque como elas têm informação, ela vai pesquisar. Dependendo do conteúdo que ela estiver ali assistindo, estiver lendo, ela vai levar para o lado que ela acha que deve. Aí começa aquela discórdia, né? Colocando só como exemplo, se você já viu isso, é mera coincidência, os exemplos que eu vou colocar aqui. Bora lá nesses exemplos. Filho, não pega mais esse pão, isso é pecado, pare com isso. Menino, saia deste banheiro, Deus já tá me revelando aqui, você tá fazendo coisa errada, é pecado. Meninos, menina, para de brigar com seu irmão, isso é pecado. Meu Deus, você fez isso na escola, isso é pecado. Aí o filho entende: nossa, comer uma pizza é pecado. Ir no banheiro tomar banho é pecado. Conversar com meus irmãos e brincar ali é pecado. Nossa, mas que Deus ruim! A informação, quando é passada para a criança e adolescente, ela tem que ser explicada. Senão, banaliza. Então a criança acaba vendo um Deus horrível, um Deus proibidor, não um Deus de amor. E quando fica adolescente, fica pior. Nossa, eu não posso fazer nada. Tudo é pecado, tudo é pecado. Mas ele não entendeu o que realmente é pecado, e muito menos os pais. Ou seja, criar filhos não tem receita, não é igual bolo. Você pode ter 5 filhos e os 5 filhos vão ser diferentes. Você ama a todos da mesma forma, mas é fundamental que os pais ofereçam a cada um o que é necessário para cada um, né? É tudo personalizado. Então é necessário a gente ter um olhar observador para cada filho, que a gente ame igual, mas ofereça para cada um aquilo que ele realmente precisa. Por isso que é muito importante a gente ter Jesus como chave hermenêutica, olhar sempre como foco Jesus Cristo, porque ele foi muito prático, ele ensinou tudo que a gente precisa de forma bem prática. E é dessa forma que a gente tem que andar e educar os nossos filhos, de forma
prática. Não tem como você ir numa instituição, numa igreja, que é um local de aprendizado, um local de comunhão, em que você está ali justamente para as pessoas te acolher. Se você não estiver bem, vai ter pessoas que vão estar ali te acolhendo, caminhando com você. Para isso que serve, né? A instituição, a igreja, é para crescimento, fortalecimento das pessoas que confessam a mesma fé. Então ali naquela instituição, você vai lá que seja um dia na semana, só de quarta. Aí você chega em casa, fecha a Bíblia e passa o resto da semana totalmente diferente do que você se comportou naquela quarta-feira, porque na quarta-feira você se vestiu bem, foi até lá e sorriu, olhou, conversou com todo mundo, tratou todo mundo bem. Aí chega no restante da semana, maltrata a esposa maltrata o marido, maltrata os filhos, não escuta ninguém, tudo é pecado, berra, grita, impõe, principalmente quando a família compreende a fé cristã depois que os filhos já estão grandes, né? Aí fica mais difícil ainda, porque a família tinha um hábito e um costume, e agora mudou para outro hábito e costume, acrescentando a fé cristã. Então, pode ser que somente a mãe ou somente o pai compreendeu essa fé e já quer arrastar todo mundo. Só que arrastar de forma sem olhar as necessidades deles e o tempo deles para entender, assimilar toda aquela mudança. Aí começa a ter um comportamento religioso, atacando tudo e falando, ó, lê, você vai pro inferno, você vai pro inferno. Ó, lê, você vai pro inferno. Aí a família fica, meu Deus, pirou, agora todo mundo vai pro inferno. Olha que equívoco. E acaba tendo mais problemas na sua vida, na sua casa, porque está levando a palavra de Deus, todo ensinamento que Jesus colocou para nós, tudo de forma errada, colocando como imposição das suas ideias e do seu achismo. A criança e o adolescente precisa ter contato com o amor, porque Jesus é o amor. Quando fala que devemos levar o evangelho, é um evangelho vivo, é um evangelho que acolhe, é um evangelho que sim, que traz disciplina também. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos e com todas as pessoas que o seguiam e continua sendo até hoje. Não tem como eu dizer para uma criança e um adolescente, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não rola não, que a criança e o adolescente é muito observador. Então tudo que você fizer em relação ao seu comportamento, às suas ações, ele vai te copiar, ele vai absorver. E quando chega adolescente, ele vai questionar. A vida é um campo de treinamento constante. Mesmo nós, né, na vida adulta, continuamos em aprendizado. Então é um caminho real, é um caminho que não somos perfeitos. Ele pode passar por várias dificuldades, mas não são desvios, porque no caminho, na trajetória, a gente pode ter milhares de pedras, mas jamais ele vai sair daquela trajetória, porque o caminho, o alvo é Cristo. E se o alvo é Cristo, independente se a gente fica doente, independente se a gente tem problemas, desafios, não importa, para os olhos do mundo, até que seja impossível, os seus filhos vão estar olhando para Cristo e falar assim, eu conheço um Deus impossível. Independente da situação, Ele me ama e Ele está comigo. Porque quando conhecemos o prático, o teórico se torna atrativo, porque os nossos filhos vão falar, nossa, eu quero conhecer mais desse Deus maravilhoso e que está com a minha família, que a minha família é diferente, porque eu sou acolhido, eu sou amado, eu sou querido e que independente do que aconteça com a minha vida, minha família está ao meu lado e é a mesma forma que Deus está ao meu lado sempre, a todo instante. E refletir sobre a educação dos nossos filhos diariamente, a todo instante, é muito importante, porque sabemos que o mundo hoje cada vez mais está mais difícil. Então, a cada dia que passa, é muito importante que os nossos filhos saibam que eles são amados e que Deus também os ama. E isso, deixar aqui entre aspas, não nos isenta de responsabilidade de educar
E educar não é fazer tudo que filho quer não, hein? Mas fica isso para um outro vídeo, a gente falar nessa questão de educação, já que os filhos não gostam muito de ouvir não, né? Mas o não tem que existir. Desejamos a vocês um excelente restante de semana, muita luz para a sua família, para os seus filhos. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!